Olá, meu nome é Bianca, eu faço parte do grupo que é composto pela Aline, pela Sabrina, pela Beatriz, pela Elizabeth, pela Areta e pela Caroline. Nós iremos falar hoje sobre a fermentação e a glicose, eu espero que vocês gostem. O que é fermentação? A fermentação nada mais é que um processo químico que acontece quando há a transformação da glicose em outros produtos, como o gás carbônico, o álcool, ácidos e etc. Este processo é realizado desde muito tempo atrás e ainda hoje temos alimentos que são resultados dessas fermentações, como por exemplo o pão, a cerveja e o vinho. Este processo é realizado por seres anaeróbios obrigatórios, os quais não precisam de oxigênio para realizar a respiração, como a bactéria, que causa o tétano, ou seres anaeróbios facultativos, que é quando há a presença de oxigênio realizam respiração aeróbia e na sua ausência realiza a respiração anaeróbia. Um exemplo desses seres anaeróbios facultativos são os levedos da cerveja. Etapas da fermentação. As etapas da fermentação iniciam-se na molécula de glicose, a qual é quebrada em duas partes chamadas de piruvato. Esse piruvato é reduzido pela coenzima NADH, existente em todas as células dos seres vivos. E essa redução dá origem ao produto resultante do processo. Embora cada tipo de fermentação tenha uma particularidade nesse processo, e essa particularidade nós veremos um pouco mais adiante. Nessa tabela, a gente consegue ver os tipos de fermentação, os produtos finais e os exemplos. Então, vamos lá. A fermentação alcoólica, o produto final é o álcool etílico, etanol. Quem está envolvido nesse processo? As leveduras. Nesse processo ocorre a fabricação de vinhos, pães e cerveja. Na fermentação láctica, o produto final é o ácido láctico. Quem está envolvido nessa fermentação são as bactérias e ocorre a fabricação de iogurte. Na fermentação acética, o produto final é o ácido acético. E aí, as bactérias estão envolvidas nesse processo e ocorre a fabricação do vinagre a partir do vinho. No tipo de fermentação butírica, o produto final é o ácido butírico e os exemplos que resultam dessa fermentação é a alteração na manteiga. Essa alteração é feita pela ação de bactérias durante essa fermentação. Oi, gente, meu nome é Beatriz Cruz e eu vou falar um pouquinho sobre fermentação alcoólica com vocês. Bom, ela acontece através de alguns fungos e bactérias e ela consiste, né, na degradação da molécula de glicose. Para isso acontecer, a gente vai ter aí a molécula de glicose composta, né, por 6 átomos de carbono. E a gente vai ter a quebra dessa molécula em duas outras moléculas, que são chamadas piruvato ou ácido pirúvico. Esse processo de quebra da glicose, ele demanda 2 moléculas de ATP. Então, a gente vai investir 2 moléculas de ATP para poder realizar essa quebra. Então, para a gente gerar energia, a gente investe energia também. Porém, o ganho é maior do que o investimento no final. Eu já vou explicar para vocês. Enfim. O nome desse processo, né, dessa primeira fase, que consiste na quebra da molécula de glicose em 2 moléculas de piruvato, chama-se glicólise. E logo após da glicólise, a gente vai ter a segunda parte, que é a oxidação, né, de um átomo de carbono das 2 moléculas de piruvato. Então, o que eram 2 moléculas de piruvato compostas por 3 átomos de carbono cada, a gente vai ter 2 moléculas agora de álcool etílico compostas por apenas 2 átomos de carbono, tá?
E aí a gente tem essa perca desse carbono através da oxidação. Então ele sai em forma de CO2. A gente vai ter essa perca aí de CO2 no processo. Enfim, o saldo final aí de ATP durante todo esse processo vão ser 4 moléculas de ATP. Então a gente vai ter aí a perca, né, dos 2 carbonos durante a fase de piruvato para o álcool etílico. Então a gente vai ter essa perca, porém a gente vai ter a transformação, né, em CO2. E aí a gente vai ter também 4 moléculas de ATP. Só que durante o processo de fermentação, a gente fala que a gente tem como saldo final somente 2 moléculas de ATP. Por quê? A gente começa com moléculas de ATP negativa, né? Durante a glicólise, a gente investe 2 moléculas. Então, a gente vai ter que fazer uma continha. A gente começa aí negativo em 2, a gente tem positivo 4, e a gente fica com somente 2 no final. E é isso, gente. É assim que acontece o processo de fermentação alcoólica. Então, gente, como a gente ia falando, a gente tem aí como principal levedura, principal agente para essa fermentação acontecer, o fungo chamado Saccharomyces cerevisiae. Ele é um fungo unicelular e ele atua na fabricação, ele é muito utilizado assim na fabricação de cerveja, de vinho, de bebidas alcoólicas, né? Então, só que aí o que acontece? Para a gente obter essa diferenciação aí de bebidas, a gente tem também os açúcares diferenciados. Então, para a cerveja a gente utiliza o malte, né? Pro vinho a gente utiliza o suco de uva, para cachaça a gente utiliza a cana-de-açúcar. E, enfim, o que diferencia, na verdade, é o açúcar. O fungo é o mesmo, e aí no final a gente tem essa bebida alcoólica, né? Mas ele também é utilizado pelas indústrias para a fabricação de fermento, né? Porque durante a quebra, né, da glicose, durante todo aquele processo que eu expliquei lá atrás, a gente tem aquela liberação do gás carbônico que eu falei para vocês. Então, o que acontece? Ele atua no fermento, né, no bolo, no pão, dessa forma, com a liberação aí do gás carbônico, acontece o volume, né? Ele incha, ele faz com que o bolo, com que o pão fique inchado, né? Fique fofo. Então é exatamente nisso que ele atua, na liberação do gás carbônico, no caso do fermento, né? Então a gente tem, né, o álcool, ele é produzido também, só que ele é neutralizado, aí ele é evaporado, então a gente não fica bêbado comendo pão. Mas ele atua dessa forma, né, no caso do pão e no caso do bolo. E é isso, gente. Essa é a forma de fermentação chamada fermentação alcoólica. Ela acontece dessa forma. Olá, eu sou a Carol Moraes e agora eu vou explicar para vocês a fermentação láctica. A fermentação láctica ela é bem parecida com a fermentação alcoólica. Ocorre a quebra da glicose em 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato, tem a participação de ATP, tem a participação de NAD. A diferença é que não vai liberar gás carbônico. Quando ocorre a quebra dessa glicose, o que fica retido pela NAD são átomos de hidrogênio. E esses átomos serão receptados pela própria molécula de ácido pirúvico. Ela funciona como aceptor de hidrogênio. Dessa forma, passa de ácido pirúvico para ácido lático. No nosso organismo, as células musculares podem fazer esse tipo de fermentação. Elas fazem quando? Quando a gente está fazendo um exercício bem pesado, que requer muito gasto de energia, as nossas células musculares, como não vai ter uma oxigenação suficiente, elas começam a fermentar a partir da glicose, tentando liberar mais energia, uma energia extra, né? Para que esse exercício ocorra. É por isso que depois a gente fica com dor muscular. Aquela dor forte é o acúmulo do ácido lático, né? Quando ela faz essa fermentação, que ocorre essa transformação nesse ácido lático, ele fica acumulado nos nossos músculos, por isso que tem essa dor. É como se ele fosse um pouco
tóxico para a gente. Só que ele retorna para a corrente sanguínea, vai lá para o fígado e é transformado em piruvato novamente. Além das células musculares, alguns outros micro-organismos também podem fazer esse tipo de fermentação. E eu vou falar um pouquinho melhor deles no próximo slide. Então, como eu havia falado, além das células musculares, tem um micro-organismo que também faz a fermentação láctica. São os lactobacilos. Eles são até bem famosos, né? Acho que todo mundo já ouviu falar desse nome. É um gênero de bactéria. Ela tem esse formatinho assim de bastonete. Eu digo que parece até com aqueles comprimidinhos para gripe que a gente toma. E ela é uma bactéria anaeróbica facultativa. Ou seja, ela vive nos dois meios. Teve a presença de oxigênio, sobrevive. Não teve, sobrevive também. É através da fermentação que ela adquire energia e é uma bactéria muito importante para o nosso organismo. Ela está presente na nossa flora intestinal, ela ajuda assim com muita coisa. Ela é importante por quê? Porque ela é uma bactéria que ao ingeri-la, ela chega no nosso intestino inteira, né? Chega viva lá. Ela passa pelo nosso estômago, tudo aquele meio ácido e chega lá vivona no nosso intestino, ajudando na nossa flora, ajudando na produção do muco que reveste e protege aquelas dobrinhas do nosso intestino. Ela também ajuda a sintetizar vitaminas do complexo B. Agora, no próximo slide, eu vou falar para vocês onde que a gente pode encontrá-las. Então, esses são os alimentos que a gente pode encontrar os lactobacilos, né? Também conhecido como probióticos. O famoso Yakult, apesar, né, de Yakult ser uma marca, mas seria o leite fermentado. Ele eu acho que é o que a gente mais conhece, né, mais escuta falar desde pequenininho. Também podemos encontrar na coalhada, no iogurte, em alguns queijos do tipo cottage ou do tipo frescal. Também usa lactobacilos na produção desse tipo de alimento. E também outros alimentos que passam por algum tipo de fermentação, que é o caso do picles, do missô, azeitona, vinagre. Esses alimentos a gente também pode encontrar lactobacilos e probióticos. Mais uma curiosidade, a gente não encontra no leite pasteurizado, somente no leite fresco. Então é isso. Agora eu deixo vocês com a minha próxima colega. Olá, galera. Meu nome é Elizabeth Carvalho e eu vim explicar o que é a fermentação acética para vocês. A fermentação acética nada mais é que a transformação do álcool em ácido acético, realizadas por alguns grupos de bactérias, principalmente as acetobactérias. Agora eu vou explicar como é esse processo. As acetobactérias fazem a fermentação acética, onde ocorre a oxidação parcial do álcool etílico, obtendo o ácido acético. Elas provocam o azedamento do vinho e dos sucos de frutas, sendo responsável por produção de vinagres. Conforme eu havia falado, o produto final resultante dessa fermentação são os vinagres. Agora eu deixo vocês com a minha próxima colega. Então, galera, continuando, nós vamos falar sobre o ácido butírico. O nome butírico vem do latim butyrium, que quer dizer manteiga. Isso porque ele é o responsável pelo odor e o sabor da manteiga rançosa. A seguir, o que vemos é as bactérias da espécie Clostridium butyrico, que produzem o ácido butírico e geralmente está associado ou ocorre depois da fermentação lática, numa reação química que nós chamamos de fermentação butírica. Ou seja, esse é o organismo que está fazendo a fermentação e o produto vai ser o ácido butírico. Tem como principal característica a liberação de odores desagradáveis. Alguns derivados do leite, quando armazenados de forma incorreta ou passam do prazo de validade, apresentam mau cheiro,
devido à atividade fermentativa desses micro-organismos. Nós encontramos também no nosso suor e no vômito há traços do ácido butírico, daí os odores desagradáveis exalados por esses fluidos. Trata-se também de um ácido extremamente irritante aos olhos, mucosas, pele e aparelho respiratório. Esse ácido é utilizado pela indústria farmacêutica na síntese de aromáticos e agentes emulsificantes e plastificantes. A indústria alimentícia utiliza os ésteres do ácido na composição do sabor artificial de alguns alimentos e bebidas. A glicose é um monossacarídeo e é um dos carboidratos mais importantes. As células são usadas como fonte de energia primária, que é importante também para as vias metabólicas. A glicose é um dos principais produtos da fotossíntese e inicia a respiração celular em seres procariontes e eucariontes. Ela apresenta 6 carbonos e contém um grupamento aldeído. Essa molécula de glicose apresenta em forma de cadeia aberta. E o monossacarídeo pode existir em sua forma livre ou combinado com outros carboidratos. A glicose combinada com monossacarídeo e frutose forma o disacarídeo, que é chamado de sacarose. Já a combinação de glicose e galactose forma o disacarídeo-lactose presente no leite, enquanto as duas moléculas de glicose combinadas formam a maltose. Aí tem a combinação de várias moléculas da glicose que pode compor os açúcares de cadeias longas, que são chamadas de polissacarídeos e que podem servir de reserva energética, como é o caso do amido nas plantas e do glicogênio nos animais, ou a função estrutural, como é o caso do polissacarídeo celulose, com a função de sustentação nos vegetais. Então, é a partir da glicose que se tem o processo de fermentação, porque precisa da quebra das moléculas de glicose para ter as duas moléculas de piruvato, que participa da fermentação. Então, pessoal, eu vou recapitular algumas partes do trabalho, começando pelo o que é fermentação. Como nossa colega já disse, é um processo de produção de ATP. Para quem não sabe, ATP é energia, sem a utilização de oxigênio, e por isso dizemos que a fermentação é um processo anaeróbio, ou seja, as células querem pegar glicose, e vocês sabem que ela é uma cadeia com 6 carbonos, e a ligação entre esses carbonos possui um alto índice energético, e o objetivo aqui se resume em tirar a energia entre essas ligações carbônicas e transferir em ligações fosfato. Isso quando a gente forma o ATP. A fermentação, então, é a transferência de energia que nós temos na molécula de glicose. A gente pega essa molécula, tira dali e passa elas para as moléculas de ATP. Isso que a fermentação quer fazer. Vamos pensar, então, da seguinte maneira. Vou dar um exemplo aqui para vocês que eu aprendi com o professor Jubilô. Ele dá como exemplo as moedas de 10 centavos e a de R$1. As moedas de 10 centavos são as glicose e a de R$1 é o ATP. No nosso dia a dia, ao invés de andar com 10 moedas de 10 centavos, preferimos trocá-las para a de R$1. Assim, nos facilita, ao invés de andar com aquelas várias moedas. O mesmo ocorre com as células. Ela pega 6 moléculas de glicose e se transforma em apenas uma molécula de ATP. Assim, facilita o processo para elas também. Para finalizar, vou relembrar da glicólise. A glicólise, como foi falado anteriormente, é a degradação, ou seja, a quebra da glicose em ácido pirúvico. E quando ocorre a redução desse ácido, gera a formação de todos os produtos apresentados nesse slide. Por fim, eu agradeço a atenção de todos e espero que vocês tenham gostado e compreendido sobre o assunto. Caso tenha alguma dúvida, é só procurar qualquer integrante do grupo.